Olá, pessoal, tudo bom? Me chamo Verusca Nóbrega, fui convidada aqui para participar desse evento tão bacana, né, e tão inovador aqui no nosso estado, para a gente passar por esse novo normal, agora tudo digital. Então, que bom que a gente vai ter esse evento para tratar de algumas temáticas, né, tão importantes e relevantes para o nosso ecossistema. Como eu já disse, sou Verusca, né, sou consultora empresarial, atuo prestando serviço para o Sebrae há 10 anos já, e de uns tempos para cá, acho que de uns 3, 4 anos para cá, me aprofundei, né, na temática dos negócios de impacto social, e desde a primeira vez que eu tive esse primeiro contato, eu me apaixonei e tento, né, tá me especializando, estudando, buscando conhecimento ainda mais, né, nessa temática tão legal. Já atendi aí um bocadinho de gente massa, de empreendedor social bacana. Acho que se a gente for pegar o pé da letra, dá mais de 100. São histórias lindas de impactos e resultados aqui para o nosso estado imensuráveis. Então, acho que não poderia passar esse evento sem falar um pouquinho sobre isso. E não poderia deixar de chamar um convidado sensacional, Júlio Ledo, que dispensa apresentações, né? Deixar ele aqui falar um pouquinho sobre ele, para depois a gente realmente adentrar no conteúdo, nesse assunto que é tão apaixonante. Vai, Julinho! Vamos lá, Verusca. Pessoal, tudo de bom aí para a gente possa ter um bate-papo aí legal, mesmo nesse formato digital. Agradecer ao Gol RN por esse convite, a você, Verusca, e dizer que é um prazer, mesmo que virtualmente, estar aí presente no estado do Rio Grande do Norte. Eu sou Júlio Ledo, sou recifense, atuo com desenvolvimento territorial e negócios de impacto há uns 20 anos. Um dia eu fui um engenheiro civil que resolveu largar tudo, eu tinha 20 e poucos anos, quando resolveu largar aquelas certezas da engenharia, a exatidão da engenharia, para correr atrás das incertezas das questões socioambientais. E assim foi a minha virada de chave, né? E a entrada nesse universo de negócios de impacto, de desenvolvimento territorial. Eu gosto de me apresentar não como um especialista em negócios de impacto, tem muitos especialistas bons por aí. Eu gosto de me apresentar como um cara que é especialista em sair para ver, um cara que teve coragem de largar uma promissora carreira na engenharia para ir rodar o mundo, literalmente, rodar a Ásia, rodar a América, rodar as áreas mais remotas desse nosso país, para compreender realidades tão distintas e, a partir daí, começar a promover trocas e processos de cocriação, valorizando sempre os saberes locais, os quereres de cada povo e o tempo de cada lugar. Bom, esse sou eu. Legal, Julinho. E o bom é que a gente já consegue fazer uma analogia aí da sua apresentação com uma das características principais, né, dos negócios de impacto, que é o sentir. Realmente você precisa estar vivenciando aquela dor, aquela necessidade para fazer parte do ecossistema, né? Então é bom a gente começar com, não digo nem conceito, porque eu sempre gosto de construir isso junto, seja com quem for, né? Porque negócio de impacto não existe padrão, né? Cada negócio é bem diferente de si, tem sua realidade, suas necessidades, mas tem algumas diferenças, né, que é importante ressaltar para quem não tem conhecimento sobre a temática, saiba mais um pouco, entenda a diferença que se tanto fala dos negócios de impacto social e os negócios tradicionais, né, que justamente a intencionalidade, né, que está no olho, no olhar, no fazer, no existir do empreendedor social, né? Uma característica importante que também permeia, né, tem um pouco da iniciativa privada, dos negócios tradicionais, que é o lucro, né? A gente precisa ter a intencionalidade e o lucro ali na balança com pesos bem parecidos, porque são negócios, né? Tem sua folha de pagamento, tem seus custos, suas despesas, então precisam de receita para sobreviver. Mas eu gosto sempre de começar com a intencionalidade,
que quiçá seja, enfim, a principal característica desses negócios, né? Se a gente não tiver intenção de transformar vidas, se a gente não tiver intenção de sanar uma dor, um problema, seja ele social ou ambiental, a gente já permeia aí por tradicional, a gente não consegue se caracterizar ou se ver como sendo um negócio de impacto. Então, é muito gostoso trabalhar com esses negócios que visam o resultado numa comunidade, né? Que permeia não só o lucro, que permeia não só as relações internas trabalhistas, seja quais forem, mas permeia um que é maior. Por isso que a gente precisa sair para ver, né, Julinho? A gente precisa sair do nosso mundo e adentrar naquela dor, né, naquela necessidade, para realmente entender e pensar em soluções inovadoras, né, para aquela necessidade. O que é que você acha? Nossa, eu super concordo. Um dia desses perguntaram para mim assim, qual era a grande estratégia para a criação de um negócio de impacto, qual era a ferramenta digital mais utilizada, e entrou muito nessa pegada tecnológica, e aí eu peguei e respondi, poxa, desculpa, vou desapontar, mas não é nenhuma dessas questões. Eu acho que tem 2 itens essenciais quando a gente quer empreender com impacto. O primeiro é sair para ver, literalmente. Sair do conforto dos nossos lares, da arrogância, da bolha que a gente se mete, tá? E sair predisposto, sem preconceito, no sentido mais amplo da palavra, que é conceito pré-estabelecido, e ir para o mundo real, conhecer a realidade, né? O empreendedor de negócio de impacto, ele tem que essencialmente se inserir no contexto que ele quer mudar. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu comecei isso há, sei lá, 18 anos atrás, comecei a desenvolver programas na região amazônica aqui no Brasil, e as pessoas ficavam me pedindo para opinar, para criar soluções. Eu falei, olha, tem anos que eu não vou na Amazônia, eu fui na Amazônia criança, já sou adulto, então eu não vou criar absolutamente nada antes de ir lá. E aí eles achavam que era ir lá, passar um dia, 2 dias ou 3, conhecer e voltar. E eu falei, não, eu quero passar 1 mês, 2 meses, talvez. Eu preciso morar em comunidades ribeirinhas, eu preciso essencialmente sentir o que acontece ali. A grande diferença para um negócio tradicional é que o negócio tradicional a gente tem a praticidade, né, de poder observar uma demanda de mercado, uma oportunidade de mercado. É tipo, sei lá, eu moro aí em Lagoa Nova, e eu fui lá em Ponta Negra, até tão perto, né, mas às vezes as realidades são diferentes. Eu vi que um empreendedor montou uma sorveteria muito massa, muito moderna, e eu olhei para a região de Lagoa Nova e pensei, nossa, Lagoa Nova tem um público parecido com esse público de Ponta Negra, mas não tem uma sorveteria dessa ainda. Então, eu posso ganhar dinheiro montando essa sorveteria. Isso é errado? Claro que não. Isso é expertise de mercado, é sabedoria de mercado. Agora, o negócio de impacto, ele não surge da observação de uma oportunidade de mercado. Ele surge da observação de uma dor real, de um problema real. Não é um problema que eu acho que exista. É um problema que efetivamente exista. E como é que eu posso saber se esse problema efetivamente existe? Validando, chegando perto das pessoas que possivelmente sofrem as consequências desse problema e dialogar no sentido mais amplo para poder entender se elas reconhecem aquele problema. Então, o negócio de impacto surge dessa forma, e não da observação de um mercado. Agora, como se trata de um negócio, ele essencialmente tem que observar o mercado também, para poder ofertar um produto ou um serviço que, além de resolver ou mitigar aquele problema, gere lucro. Os negócios de impacto, eles não podem ficar na dependência da filantropia, na dependência de editais. Não é que seja proibido receber doações, mas ele não pode ter como principal fonte de receita
essas doações, né? Então, essa é a essência dos negócios de impacto. E isso faz toda a diferença, que é o que tu trouxeste, Verusca, que é o que a gente chama de intencionalidade. Um empreendedor de impacto, uma empreendedora de impacto, a primeira grande coisa que vem na cabeça não é a monetização, como é que eu vou resolver esse problema. E aí a gente vai, como orientador de um negócio de impacto, a gente coloca aquela balança, dizer, olha, tu tem que pensar, sim, em primeiro lugar, na resolução do problema, mas tu não pode esquecer, hora alguma, que você precisa monetizar essa resolução para que você possa continuar resolvendo o problema. Então, os negócios de impacto, eles pegaram a expertise do terceiro setor, que são as ONGs, né, que tem uma expertise em resolver problemas sociais, pegaram a expertise dos negócios tradicionais, né, que é faturar, gerar lucro, né, promover crescimento econômico, e mesclou esses dois modelos. Por isso, os negócios de impacto também tem o nome setor 2,5, porque eles resolvem problema como as ONGs, tá? Mas utilizando um mecanismo de mercado, business, né? Então, por isso, setor 2,5, tá? E foi até bom você citar esse setor 2,5, Julinho. Enfim, quando a gente está falando sobre assunto, quando a gente está atendendo os empreendedores sociais, muitos nem sabem que setor é esse, que existia esse setor 2,5, porque a gente está acostumado, a gente estudou quando sai da academia, o primeiro setor, o segundo setor, o terceiro setor, né? Então, quando não se passa essa informação e você, né, desconhece, muitos Verusca, setor 2,5, o que é isso? Por que 2,5? Porque está entre o 2 e o 3, a gente até brinca falando isso. E é justamente o que você falou, porque tem que ter o lucro, então pega um pouquinho do setor 2, que é o setor, enfim, de comércio, serviço, indústria, seja de que segmento for, e pega a questão social do sanar, né, uma dor do coletivo, que o terceiro setor, as organizações sem fins lucrativos também têm. Por isso que estão inseridos no setor 2,5. Contudo, também é importante ressaltar, pessoal, que a atividade, a solução que você vai propor, ela tem que ser a atividade principal da sua empresa. Ela não pode ser uma ação paralela. Por quê? Porque se for, a gente tem negócios de responsabilidade social, que é outra coisa que confunde bastante e que eu acho que seria interessante a gente ressaltar aqui, né? Verusca, negócio de impacto social, responsabilidade social. Não é a mesma coisa, não. Isso é uma pergunta que eu sempre respondo e sempre digo que não. São negócios, são tipos de negócios diferentes, por isso que existe aí o setor 2,5 também para dar essa diferenciada. Se a atividade principal não for, né, se não for a solução do teu problema, se o teu capital, a tua receita não advém principalmente, né, dessa solução sanadora da dor, a gente diz que você tem ações paralelas à tua atividade principal. E se a ação paralela não é a tua atividade fim, vai ser uma atividade de apoio ou não, aí você se caracteriza como responsabilidade social. E é plausível, que bom que a gente tem muitos exemplos aí. Eu sempre gosto de dar o exemplo, né, seja da Natura, seja da Coca-Cola, Nordestão, porque são empresas grandes que todo mundo conhece e que geralmente tem um instituto dentro dela justamente para tratar dessas ações. E que bom que tem, né? Graças a Deus tem. Porém, elas não podem se autodenominar e se autocaracterizar como negócio de impacto, porque ela não nasceu, né, com a intencionalidade, ela não nasceu e não existe para sanar uma dor. Porém, contudo, entretanto, todavia, existem ações paralelas às atividades dela, né, que sanam, seja qual for, né, um problema da comunidade, um problema ambiental. Então, é bom ressaltar isso, que existe, sim, diferença entre responsabilidade social e impacto social, negócios de impacto, tá, pessoal? A gente diz que, sendo um negócio de impacto social, ela já é de responsabilidade social. Porém, nem toda empresa que tem responsabilidade social é de impacto social, né? A nomenclatura já confunde um pouco, porque tem um social no meio de ambas, mas é bom a gente ressaltar essa diferença. E por isso que existe o setor 2,5, tá? E uma coisa importante também, que o Julinho já falou, da questão do lucro, que o que você faz com a tua receita, o que você faz com os teus dividendos,
é personalizado, tá? É personificado. Você é quem decide o que você faz com o seu dinheirinho, tá? Se a gente for para a literatura de negócios de impacto, a gente tem vetores do ecossistema, e Yunus, que é o pai, que a gente brinca dizendo que é o pai dos negócios de impacto, que fala que todo lucro, toda receita, ela precisa ser reinvestida 100% no negócio. Porém, se a gente pega agências de fomento, como a Artemisia, por exemplo, ela fala, não precisa você reinvestir 100%, você pode redistribuir alguma parte do seu lucro com seus acionistas, você pode tirar uma parte como prolabore, enfim. O que você, empreendedor social, faz com tua receita, faz com seu dinheirinho que entra ali, é de responsabilidade sua. Isso não é critério, a gente não segue esse critério para dizer se você é um negócio de impacto ou não. Por isso que se vocês forem ler, for buscar literatura, entra nas agências de fomentos, existe muito essa diferenciação. Você vai ler sempre que vai ter distribuição ou não de dividendos. Tá, e leia esses dividendos como lucro, pessoal, como a receita, né? Enfim, o lucro que você tem com a venda, comercialização dos seus produtos e dos seus serviços, né, Juninho? Exatamente. Esses pontos que Verusca trouxe são muito relevantes e causam muita confusão. A regra para diferenciar, bem simples mesmo, como Verusca já colocou, uma empresa que tem responsabilidade socioambiental como negócio de impacto, se a gente pegar a Coca-Cola, a gente pergunta qual é o produto ou o serviço que a Coca-Cola oferece, o principal? Coca-Cola. Coca-Cola resolve algum problema, você pode até brincar, ou eu com a sede, num calor danado, ela vai resolver, né? Mas não é isso aí, né? A questão não é essa. A questão, o produto Coca-Cola é um produto comercial, né? Ela não está ofertando solução para a vida de ninguém através da venda daquele produto. Então, sempre a gente se pergunta isso, se o produto principal ou o serviço, ele está modificando a vida das pessoas, principalmente a vida das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social ou em classes econômicas menos favorecidas, as chamadas classes da base da pirâmide, né, econômica. Se esse negócio oferta isso, está aí para resolver isso e ganhar dinheiro, aí, beleza. Aí a gente tem um negócio de impacto. Agora, Verusca, eu queria te fazer uma provocação, porque muito está se falando do novo normal, do novo cenário que vai vir pela frente, né? Como é que tu enxerga, Verusca, os negócios de impacto nesse novo cenário, no que se chama de novo normal? Como é que tu enxerga disso? Eu acho que é um dos poucos pontos positivos, né, que a gente pode tirar desse momento tão louco que a gente está vivendo de pandemia, né, de reclusão, de quarentena, é justamente essa provocação que foi feita agora na dor mesmo para esse tipo de negócio, né, que gera esse tipo de resultado. Uma coisa que aconteceu muito, Julinho, aqui no nosso estado, não sei, no Pernambuco, também faço parte, né, da CDL Jovem, e particularmente eu também encabecei um projetinho Mara de encadeamento produtivo. Em que sentido? De fazer casadinhas do bem. Como é que funcionava isso? A gente pegava empresas âncoras, que seriam empresas âncoras, empresas que, graças a Deus, não estavam sofrendo tanto impacto, né, com a pandemia. Geralmente eram empresas do A e B, né, restaurantes, bares, lanchonetes, e a gente fazia casadinha com produtos daquele pichototinho, que era como a gente estava falando mesmo, né? Um produto de um MEI, um produto de um pequeno agricultor que não estava conseguindo escoar o produto dele nessa pandemia. Então, a gente fazia a casadinha, o nome do projeto era Casadinha do Bem. Então, vamos supor, o Pittsburgh, que foi um parceiro nosso, não tem nem problema aqui de eu falar o nome dele, você comprando um sanduíche X no Pittsburgh, com mais R$3 você comprava a salada de fruta do seu Ivan, né? Outro restaurante aqui do nosso estado, você comprando um prato lá, sei lá, o filé parmegiana dele, com mais R$5 você comprava o brigadeiro de Tia Jace. Então, com essas casadinhas, com esses collabs que a gente chama, esses encadeamentos, a gente conseguiu fazer com que aquele pequenininho, cara, que estava sofrendo mais impacto, né, com essa pandemia, conseguisse escoar seus produtos, conseguisse vender e conseguisse gerar receita, né? Esse pichototinho não tinha um delivery estruturado, não sabia, eu também não tinha conhecimento
né, de toda essa parte digital que a gente precisa, né, desse embasamento tecnológico que eles precisariam ter para passar por esse momento difícil, né, atender um cliente de forma correta pelo WhatsApp, ter o seu site, um e-commerce, eles não tinham isso. Então, a empresa âncora suportava, né, já que tinha essa parte toda estruturada e conseguia escoar esses produtos. Então, isso é um dos grandes ganhos, digamos assim, desse mal que a gente está vivendo, são os olhares voltados para esse tipo de negócio, né? Aqui, quantas correntes do bem foram feitas a partir do Instagram para a gente estar divulgando, né, os produtores locais, o comércio local. A gente não podia sair de casa, então por que eu ia no supermercado longe se eu tinha um mercadinho de São João aqui na minha esquina, que eu poderia comprar minhas frutas, conseguiria comprar, né, o meu alimento? E isso movimentou a economia local da gente, chegou lá na ponta, né? E se a gente consoar, se a gente convergir ainda mais, a gente tem a Agenda 2030, né? Que são aqueles 17 ODS, pessoal. Que um negócio de impacto social, ele sempre transversaliza, nem que seja com um objetivo, né, de desenvolvimento sustentável. A gente aí tem 17 permeando tanto a parte da economia, da sociedade e do meio ambiente, né? Não sei se vocês conhecem essa agenda da ONU que foi traçada foi traçada em 2015 e 193 países sentaram para traçar ações e estratégias para que quando a gente chega em 2030 a gente tenha um mundo mais sustentável, né? Infelizmente a gente está longe ainda de atingir esses objetivos e de cumprir essas metas, né? Então, quando eu digo do lado positivo, né, dessa pandemia, dessa loucura, foi justamente a sociedade conseguir levar o seu olhar para o pequenininho, né? Conseguir levar o seu olhar para as dores do mundo, né? Parar um pouco com o consumo desenfreado, né? Pensar no meio ambiente, isso tudo né, está contido naqueles 17 objetivos, né, do desenvolvimento sustentável, que transversaliza os negócios de impacto. Então, um lado positivo, a gente sempre tem que tirar pelo menos um ladinho positivo de tudo de ruim que a gente já viveu, que graças a Deus, creio que o pior já passou, mas eu acho que o cenário está muito mais favorável para os negócios de impacto, sabe? Eu acho que agora é a bola da vez, graças a Deus, e que perdure, né? Que não seja só um momento transitável, né? Transitório por causa da pandemia, mas que realmente esses conceitos, né? A sociedade entenda a importância dos negócios de impacto, seja consumindo desses pequenininhos, seja fazendo parte do ecossistema, né? Seja sendo mais consciente, a gente como ser humano mesmo, como cidadão sendo mais consciente. A gente teve esse tempo aí de quarentena para refletir muito sobre os nossos hábitos de consumo, que já mudou, não é uma tendência 2021, os hábitos já mudaram completamente. Hoje o cliente ainda está mais exigente, ele procura saber de onde está comprando, quem foi que fabricou, né? E isso são características transversais aos negócios de impacto, né, Júlio? Eu acho que tu trouxesse um ponto fundamental, Verusca, aí, que grandes economistas do mundo, bem antes da pandemia, eles já vinham debatendo uma questão que a gente chama de solidariedade estratégica. Não é a solidariedade filantrópica, mas é a solidariedade como uma estratégia de negócio, né? E a pandemia, como você bem trouxe, potencializou muito isso. Agora, eu queria só... Quem já me ouviu falando deve ter achado estranho eu ter perguntado no novo normal, porque eu odeio essa porcaria do novo normal. Porque, na verdade, estava muito ruim. Isso que a gente está passando agora é fruto de uma série de ações enlouquecidas da sociedade ao longo de gerações, né? A gente esqueceu uma série de coisas importantes, entre elas as interconexões. Estamos tudo e todos interconectados nessa vida. O mal que a gente faz existe, não é uma questão de Madre Teresa de Calcutá, nem uma questão de algum filósofo, é uma questão material, tá? Nós estamos literalmente interligados. Então, um desequilíbrio feito em uma determinada região que afete uma determinada parcela da sociedade, ele é replicado em ondas, e as ondas cada vez vão vindo maiores, e vai repassando para o mundo como um todo.
Então, aquele normal que a gente vivia, na verdade, era doentio. E eu acho que a pandemia, ela trouxe uma coisa muito importante também, ela está trazendo, que estamos no meio dessa pandemia ainda. A primeira grande coisa que eu acho que ela trouxe é que ela deu uma balançada, literalmente, nesse universo, né, para sacudir aquilo que estava bem submerso e que a gente insistia em colocar uma venda nos olhos para não ver, e trouxe à tona, né? Então, trazendo à tona, é impossível a gente não ver. Então, o que a gente quer não é a construção de um novo normal. Aquele normal não prestava, aquele normal era ruim para cacete, tá? A gente quer um outro mundo. E aí, a percepção do cidadão, junto com a percepção do mundo corporativo, ele precisa mudar. Ele precisa entender isso que tu estás colocando agora, que está sendo colocado em prática na pandemia, que é a solidariedade estratégica. Isso tem que ser expandido, tá? Ao longo das próximas gerações, expandido e crescente. A gente cada vez mais tem que usar essa solidariedade estratégica. A gente precisa entender também que empresas, elas precisam valorizar da mesma forma que valorizam seus produtos e seus serviços, valorizar a sociedade como um todo, valorizar o entorno, valorizar os territórios. A gente precisa entender que a pegada de inovação que tanto se fala, ela só faz sentido e só vai ser eficaz se ela andar casada com a valorização dos saberes locais, com respeito ao querer do povo, da onde aquilo ali vai ser aplicado, com respeito ao tempo do lugar, sabes? A inovação, ela é importantíssima, desde que associada a esse tipo de olhar e valorização. A gente precisa da humanização de nossas agendas, né? A gente precisa olhar mais para a gente. Olhar para a gente não é olhar para nós apenas, é olhar para o todo, é olhar para o contexto. E termos agenda que mesclem crescimento econômico com desenvolvimento humanitário. Crescimento econômico por si só está gerando isso que a gente está vivendo. Não estou dizendo que a pandemia é fruto exclusivo de um crescimento econômico enlouquecido, mas gera esse tipo de sociedade, de cenário, que a gente está numa maneira muito dolorosa, infelizmente, conseguindo perceber que não era legal. Então, o que a gente quer é desenvolvimento. Para quem não sabe, existe uma grande diferença, é muito comum as pessoas não entenderem entre desenvolvimento e crescimento, aí entram os negócios de impacto. Os negócios de impacto, eles não pregam apenas o crescimento econômico, eles pregam o desenvolvimento, porque o desenvolvimento é o crescimento econômico, sim, que ele é importante, associado aos respeitos às relações humanitárias, ao respeito às interconexões com o meio ambiente, com a capacidade produtiva e de absorção do nosso planeta, tá? Então, isso é o desenvolvimento. Desenvolver é a gente entender que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, que a inovação precisa estar atrelada à economia criativa, a inovação precisa estar atrelada a saberes locais, a inovação precisa estar atrelada a sentimento, a olhar verdadeiramente no fundo dos olhos das pessoas e perguntar, por exemplo, para elas: qual é o teu sonho? Qual é o teu querer? A partir daí, a gente usa estratégias de mercado, saberes externos, para que a gente possa construir isso. Eu sempre brinco que não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria, que antes de construir casa de alvenaria, a gente deve perguntar a quem vai receber se ela prefere de alvenaria ou de taipa. Porque, para muitos, casa de taipa é melhor do que de alvenaria. E aí, a nossa missão, como empreendedor de impacto, é desenvolver uma tecnologia para que as casas de taipa, para quem prefere, possam ofertar uma condição de vida bacana para quem vai habitar ela. E não meter goela abaixo uma casa de alvenaria por eu achar que a alvenaria
é melhor do que de barro. Então, vocês podem perceber que os negócios de impacto, eles têm uma questão muito forte chamada sensibilidade, chamada observar o que é melhor para o outro, não para mim. Empatia, né, Júlio? Para o outro. É empatia. Tem um rapaz muito jovem, Verusca, em Alagoas, acho que ele tem 21 anos. Ele disse há pouco tempo para mim que, para ele, morador de um bairro pobre de Maceió, e ele disse que, para ele, empatia não é se colocar no lugar do outro, é ter o outro dentro de você. Foi uma das coisas mais bonitas que eu ouvi nos últimos tempos, sabe? Desconstrução de conceito. É uma desconstrução muito grande. Realmente. E aí, né, os negócios de impacto, nesse cenário que a gente quer construir, eles têm características muito importantes, porque eles não é a busca do lucro pelo lucro, é a busca da geração de impacto positivo e geração do lucro, e não o lucro pelo lucro, né? É o respeito às relações sociais, é a inserção das minorias, é a promoção da dignidade humana, porque não adianta dizer que a gente vai lutar pela equidade, acabar com a desigualdade, porque a gente poderia acabar todo mundo lá embaixo, todo mundo numa situação ruim. E o que a gente quer, na verdade, é que pode até existir uma desigualdade, mas a gente quer um patamar mínimo com dignidade, né? A partir dali, as desigualdades, não vejo grande problema em existir, desde que não sejam danosas a quem está no setor mais abaixo, né? Então, os negócios de impacto têm essas características que mesmo empresas que não venham a se tornar um negócio de impacto, eu acho que elas precisam entender uma coisa que, para mim, é a mais importante de todas. Os negócios não precisam se desenvolver e não devem se desenvolver às custas dos seus. Eles devem se desenvolver junto aos seus. Isso vale para negócios tradicionais do segundo setor, tá? Quanto vale para os negócios de impacto. A gente não tem que crescer e se desenvolver explorando, nem passando por cima de ninguém. A gente tem que crescer e se desenvolver junto com todos aqueles que compõem o nosso universo, o que a gente chama de stakeholders, né? Todos com quem nós nos relacionamos. Então, acho que isso a gente não pode esquecer nunca mais, tá? É um mantra. Exato, Júlia. Essa sensibilidade que o empreendedor tem é uma característica nata mesmo, né? No empreendedor social, né? Quando a gente utiliza, pessoal, algumas ferramentas de modelagem para modelar esse tipo de negócio, todas elas, se você pegar, começa por onde? Pela problemática, né? Se a gente for para o tradicional, geralmente, por que a gente tem aquela estatística triste de que falência de empresas com 2 anos? Porque a galerada jovem está ali pensando, principalmente na solução, sem escutar primeiro, né, qual o problema, entender aquele problema, para poder pensar na solução. Eles queimam a etapa, as pessoas queimam a etapa, empreendedores no geral, né? Pensam na solução, pensam logo numa tecnologia de ponta, ao invés de antes escutar o público-alvo, né? Escutar e entender aquela dor e aquela necessidade. Então, quando a gente modela esse tipo de negócio, a gente desprende, pessoal, um bom tempo na problemática. A gente sempre começa por ela. A gente sempre começa perguntando qual é o problema, né, que você, enquanto empreendedor, está se propondo a sanar, a mitigar. Qual é a dor, qual é a necessidade desse público-alvo, né? Então, e por isso que, infelizmente, né, como os problemas, infelizmente, estão, né, mais atrelados à base da pirâmide, quando a gente fala base da pirâmide aqui, pessoal, leia-se classe C, D e E, por isso que os negócios de impacto são voltados para eles, seja ele sendo cliente, consumidor, seja fazendo parte de uma cadeia produtiva, seja fazendo parte do contexto daquela empresa, daquele empreendimento social, porque é lá onde estão as maiores dores, as maiores necessidades. Então, uma das características principais do empreendedor social é o quê? Escutar muito mais do que falar.
é sentar, como o Júlio sempre bem diz, é sair para ver. Não adianta você querer propor uma solução, né, social ambiental sem gastar um bom tempo, sem investir o seu tempo, chegando junto do teu público, escutando, perguntando, como ele falou da Casa de Taipa, né? Ou não, é você saber qual é aquela dor. Se a gente pegar grandes cases, Julinho, aí de negócios de impacto, né? Eu sempre gosto de citar a Vivenda, a Saladorama. A Vivenda, por exemplo, o Fernando passou 6 meses, pessoal, morando em uma comunidade para conseguir entender a principal necessidade, para daí pensar numa solução. Não é da noite para o dia que você acha, não é da noite para o dia que você pensa numa solução social, numa solução ambiental. Você precisa adentrar naquela dor, você precisa adentrar naquela problemática. Então, Vivenda, pessoal, para quem não conhece, é um programa, né, habitacional que leva reformas, né, reformas habitacionais para as comunidades. Ele começou em São Paulo, mas já ganhou o mundo. Mas antes de pensar nessas reformas, não é a reforma pela reforma. Ele vivia, ele dormia, ele acordava, ele comia, ele se transportava, ele conversava com a comunidade e passou 6 meses, não foi 6 dias, 6 semanas. 6 meses é muito tempo para realmente pensar, não, realmente o problema aqui é a insalubridade, né, das casas dos moradores. Então, vamos lá, e que tipo de insalubridade é essa? E foi atrás, e foi colhendo, era excesso de umidade, né, era falta de ventilação, era falta de janela nas residências, falta de revestimento. Então, depois de levantar essas, né, essas dores lá da comunidade, foi que ele pensou, não, vou estruturar agora o meu negócio, né, propondo reformas para essa população que caiba no bolso, porque ele flexibilizava desde a elaboração do projeto até a entrega da reforma. Fazia um cômodo por vez, dividia em parcelas, né, que cabia no bolso daquela população. Vocês sabem que se eles fossem bater num banco, toque, 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 vocês acham que eles iam ter porta fechada ou porta aberta, pessoal? Se a gente for sincero aqui, eles nem abrem as portas. Então, o Fernando pensou até nessas formas de pagamento para flexibilizar e para que eles conseguissem absorver essa solução, né? Então, ele incorporou a mão de obra própria da comunidade, capacitou. Então, seja o pedreiro, o eletricista, o encanador, seu João, ele reformava a casa do vizinho dele. Então, ele tinha amor naquilo, porque ele conhecia seu João, seu Francisco, que vivia ali do lado dele. Então, isso são negócios de impacto. Não é só você pensar, né, Júlio, num produto que seja acessível e que você vai vender numa periferia, numa comunidade, como muitos já me perguntaram. Eu citei até numa oficina recente, final de 2019, ano passado, pessoal, chegou um futuro empreendedor, fez, Verus, que eu estou querendo vender coxinha com pastel de cana, coxinha com caldo de cana, perdão, a R$1 lá em Mãe Luísa. Isso, eu quero ser empreendedor social, quero fazer isso, o que é que você acha? Pessoal, existe intencionalidade na fala desse rapaz? Não existe. Você vê que era o lucro pelo lucro, ele nem sabia qual a necessidade, ia entupir ainda mais o pessoal, né, Júlia, que não tem nem acesso a uma alimentação saudável, ia colocar fritura, queria o quê? Ganhar no volume, na quantidade, ele não tinha intenção, ele não sabia quais são as dores do pessoal que mora em Mão Luísa, não escutou, não foi lá, não vivenciou. Então, isso é uma característica importante. Se você quer empreender socialmente, vá até o seu público, escuta, sinta na pele aquela dor, porque aí sim é mais fácil, né? Você consegue assumir riscos menores ao propor uma solução, né, para o seu público-alvo, enfim, para a comunidade que você queira trabalhar. Então, esse olhar, esse sair para ver, essa sensibilidade, essa empatia, elas estão inerentes a esse empreendedor social. É o que a gente chama de intencionalidade. E a gente, quando já vendo uma bagagem de bons atendimentos, né, Júlio? Conversando, às vezes a gente já consegue perceber, né? Seja no olhar, seja numa forma de falar, com algumas perguntas específicas, utilizando ferramentas, pessoal, que hoje ferramentas específicas para os negócios de impacto, a gente consegue realmente verificar e caracterizar. E uma coisa que a gente fala muito, que não existe negócio melhor do que o outro. As pessoas querem se autodenominar como negócio de impacto, seja por X motivo, seja porque está na moda, porque vai conseguir acesso ao crédito de forma mais pessoal. Existe mercado para tudo. Ninguém é melhor de ninguém. Não é porque eu sou empreendedor social que eu sou melhor do que um empreendedor tradicional. Cada um tem seu mercado, cada um tem sua fatia e ambos, né,
precisam existir, eles se complementam. Não adiantaria também a gente ter só um lado, a gente sempre precisa ter o preto para existir o branco, e vice-versa. Então, assim, os dois são importantes, né? Então, não queira se autodominar, né? Se autoforçar, se tiver no seu coração. Tem lugar para todo mundo, né, Verusca? E todo mundo tem uma importância, todos. Né? Exatamente, por isso que a gente sempre fala que existem alguns lobos em peles de cordeiro, porque quando você vai a fundo, quando você conhece a realidade, o dia a dia, as relações trabalhistas, os fornecedores, a gente, né, não é bem assim como foi falado, não é bem assim como foi, né, externado aí na mídia. Então, não se atentem para isso. Olhem para si, vejam o que vocês gostam de fazer, né? Se vocês têm essa vontade de sanar um problema, né, seja socioambiental, beleza, vá, a gente está aqui para ajudar, né? Mas se não, vá pelo lucro, faz o teu produto, a tua solução tradicionalmente, que você vai ter o seu sucesso do mesmo jeito, você vai ser feliz do mesmo jeito, né, não, Júlio? E aqui no Arriba, pode falar. Não, diga, desculpa, pode falar. Não, entra só nos finalmente do ecossistema, né? O nosso ecossistema aqui do Rio Grande do Norte de impacto, ele já está muito bom, precisa melhorar, precisa crescer, lógico, mas a gente tem um ecossistema já muito bacana, pessoal, aqui no nosso estado. A gente tem vários empreendedores, a gente dá cases, né? Seja de São Paulo, do Rio, porque os meninos já estão aí há muito tempo e tem talvez até mais resultados para mostrar, mas a gente tem muita gente bacana aqui no nosso estado. Rio Grande do Norte foi pioneiro, né? Sancionou a lei, que acho que é a 10.483. A primeira lei do Brasil de negócios de impacto. Exatamente. Então, Rio Grande do Norte é pioneiro no Brasil, pessoal. Nós somos os primeiros a regimentar uma lei voltada para esse tipo de negócio. A gente está servindo de exemplo para tantos estados aí afora. Então, a gente tem um comitê estadual voltado só para pensar, né, seja solução, produtos, para fomentar investimentos para esse tipo de negócio aqui no nosso estado. Então, graças a Deus que a pandemia aí acelere ainda mais, né, Julinho, a movimentação nesses empreendimentos sociais, porque eu agora creio, Verusca, tá, como eu gosto da temática, que sejam resultados muito mais legais, palpáveis, a gente consegue sanar dores que os tradicionais não sanam. Então, assim, que bom, é um lado positivo que a gente tira. E só para ressaltar esse ecossistema bacana que a gente tem o SEBRAE como instituição muito parceira, que sempre está com editais voltados a fomentar, a estruturar a gestão desse tipo de empreendimento. Lá no iniciozinho, quando a gente começou, os próprios empreendedores sociais, Julinho, nem se reconheciam como. Por quê? Porque a falta disso aqui, né? As temáticas, os conceitos não chegam na ponta. Então, a gente precisa ainda muito, sim, disseminar nessa prática, disseminar conceito, exemplos, traçar esse ecossistema, transversalizar com a Agenda 2030, para que quanto mais, né, um número maior de pessoas entendam da temática, saibam como é e, quiçá, façam parte também como empreendedores sociais, né? Você agora é um pernambucano potiguar agora que na verdade há muito tempo que eu sou nordestino, pernambucano, me identifico plenamente com isso, mas são muitos anos fora, né, vivendo, por exemplo, antes da pandemia, eu só vinha para Recife final de semana, porque eu brinco que eu tomava da quartinha em casa. E o meu referencial de casa é aqui, é Recife, é isso aqui, né? Mas eu morava no Rio também e rodando aí pelo mundo. Mas eu queria concluir dizendo que vocês sintam muito orgulho do estado do Rio Grande do Norte, tá? O ano passado, o SEBRAE Rio Grande do Norte me convidou para escrever um livro sobre os negócios de impacto do Rio Grande do Norte. E vocês vão ser presenteados esse ano, o livro está pronto, ele já está sendo rodado aí, vai ser lançado pelo SEBRAE, tá? E a gente traz histórias lindíssimas do Rio Grande do Norte. Então, para mim, foi um grande presente, uma alegria muito grande fazer isso. O SEBRAE Rio Grande do Norte tem uma atividade muito forte e muito bacana em prol dos negócios de impacto. Procurem o SEBRAE. A Mona,
que é a gestora do programa de negócios de impacto. É uma mulher super sensível, uma mulher super ativa. Então, usem e abusem do Sebrae. Queria deixar também aqui um convite para vocês, se quiserem conhecer um pouco mais. O meu site é julioledo.com. Eu tenho algumas questões lá importantes. Tem a página do Facebook, que também é Júlio Ledo, e que eu vou estar sempre procurando colocar. Eu acabei de reformular site, reformular a página, então a gente está inserindo. Tem o meu TEDx está inserido dentro daquela página, mas procurem conhecer mais esse universo, porque assim eu brinco que eu digo que quem chega perto se lascou. Mas se lascou no bom sentido, sabe? Porque é um caso de amor à primeira vista, de verdade. Porque, veja bem, gente, ganhar dinheiro é muito bom. É muito bom a gente ter dinheiro para comprar o que a gente quer, para a gente ter a nossa independência, ter paz financeira, né? Mas ganhar dinheiro e ajudar outras pessoas a terem uma qualidade de vida melhor, eu garanto a vocês que ainda é muito melhor do que só ganhar dinheiro. E os negócios de impacto proporcionam isso, tá? Então, contem conosco, comigo, com Verusca, com o Sebrae e com todos os representantes desse ecossistema. O Rio Grande do Norte, mais uma vez, sai na frente. O Marcelo, o ano passado, foi meu mentor, foi nosso mentorado, criou uma plataforma que é o Impacta Nordeste, é um portal para dar voz aos negócios de impacto da região Nordeste, também a outras iniciativas sociais. Então, por isso que eu digo, sintam muito orgulho dessa terra, tá? O Rio Grande do Norte começou bem depois do que outros estados na atuação dos negócios de impacto. E para nossa alegria, porque eu sou nordestino também, então a gente fica muito feliz, né? O Rio Grande do Norte está bem à frente, está muito avançado, e isso é muito bom. E que essa disputa possa impulsionar outros também, né, a caminharem nesse sentido, a entender o quanto é importante a fomentação dos negócios de impacto em nossos estados, tá bom? Queria agradecer mais uma vez a oportunidade e a gente vai se encontrando por aí, tá? É isso, pessoal. Também vou fazer os meus últimos agradecimentos e deixar que eu e Júlio Ledo passem horas e horas falando sobre a temática, porque realmente é apaixonante. Mas é bacana a gente ver exemplos de negócios que nasceram aqui, é nossa, é potiguar, e estão ganhando o mundo, pessoal. Estão ganhando dinheiro e ajudando o próximo. Então, realmente não tem coisa melhor. Deixo aqui também o meu Instagram, Verusca Nóbrega. Acessa lá que eu sempre também estou postando, né, assuntos, eventos, temáticas sobre os negócios de impacto. Que legal, obrigada pelo convite, GoRN, CDL Jovens, Sebrae, que bacana esse evento, né? Então é isso, obrigada, um cheiro no coração de todo mundo e vamos empreender socialmente, né, Julinho? Vamos embora, vamos embora. Tchau, tchau.